Olá, eu sou a Karina e hoje eu e a Cristina vamos falar sobre a melhor idade para aprender uma segunda língua, se é que há uma melhor idade, né? Então eu trouxe uma convidada mineira, quase isso. Uai. Conta pra eles de onde você é. Hoje em dia eu moro em Belo Horizonte, por isso eu sou quase mineira. Quase mineira. mineira. Eu falo trem, eu falo uai. Mas eu sou de Califórnia, sou dos Estados Unidos e hoje em dia eu moro entre os dois países, na verdade. E a Cristina é minha colega de profissão, né? Porque ela é professora de inglês também há mais de 15 anos, né? Isso. Eu ensino idiomas, eu estudo e ensino idiomas já faz uns 15 anos. Fiz minha graduação em letras, eu estudei o espanhol e fiz meu mestrado em TESOL, que é Teaching English to Speakers of Other Languages. Isso. E muitas pessoas me escrevem aqui nos meus comentários coisas do tipo: Karina, eu tenho 40 anos, então eu não tô conseguindo aprender inglês por causa da minha idade. Então eu tenho 50 anos, eu nunca vou aprender inglês porque eu já passei da fase. Será que eu sou velha demais? Então, existe esse velho demais? Não existe, não existe, né? Não é nada impossível para aprender uma segunda, uma terceira, uma quarta língua quando você já é mais velho. Exatamente. E nós somos provas disso, né? Somos. A gente não tem 50 anos ainda, né? Mas a gente não aprendeu quando criança, né? Eu aprendi o espanhol quando eu tinha 19 anos e eu comecei a falar em português, aprender o português com 26 anos. 26 e hoje ela tá aí super fluente, então nós somos a prova de que é possível, né? É possível. Mas há uma diferença entre adquirir línguas na infância e na idade adulta? Com certeza, né? Com certeza. Aí, esses dois processos, primeiro, não dá para comparar. Sabe, adulto é uma coisa, criança é outra. Então, vamos parar de falar, assim, que adulto aprende na mesma maneira que criança, que você vai aprender a sua segunda língua, como você aprendeu sua língua materna, nada a ver. Ficar 3 anos só escutando pra depois falar. Nossa, pelo amor de Deus, não. Não Por precisa. favor, não. Então, Então, assim, existem as diferenças. Principalmente, o que a gente vê com crianças é que adquirir outra língua, porque não é uma coisa ativa de aprender, eles estão adquirindo outra língua. Não, a primeira língua, né? A primeira língua. E é uma coisa mais inconsciente, mais passiva e mais natural. Exatamente. Então, uma criança com 5 anos, ela não sabe dar um nó no sapato, mas ela já sabe construir frases, muitas vezes, bastante complexas. E quem ensinou isso pra elas? Sim. Ninguém, porque ela aprendeu porque ela foi exposta a essa língua, ela estava ali ela já nasce preparada para isso e ela vai aprender uma ou mais línguas, quaisquer que sejam essas línguas, se ela for exposta, tiver uma quantidade suficiente de input, que a gente chama de exposição à língua, né? Isso. E se você é bilíngue, porque falando desse assunto, pode ser uma língua, 2 línguas, 3 línguas que você consegue aprender nessa idade. E tem alguns estudos que analisaram nos cérebros, né, de early bilinguals, que são pessoas que aprenderam outra língua mais cedo na vida, e late bilinguals, que são pessoas que aprenderam outra língua que ficava bilíngue, mas mais tarde na vida. E o que eles acharam é que no cérebro de early bilingual, alguém que aprendeu mais cedo, as conexões das duas línguas eram já tudo formado no mesmo espaço, né, no cérebro. Mas quando você é late bilingual, você mapeia a primeira língua, depois você tem que mapear a segunda língua em outra parte do cérebro. Então fica mais desafiador, né, para acessar essa outra língua. E na verdade a gente já adquiriu nossa primeira língua tão bem que não tem como não fazer uma transferência para a segunda Sempre língua, vai ter. né? Então quando você adquire ao mesmo tempo, você está mais aberto a isso. A criança, tem um estudo bem legal, a gente vai deixar os links na descrição, né? Com 2 meses de idade, a criança consegue perceber contrastes de sons de línguas diversas. Ela tá mais aberta a contrastes em geral. Quando ela tem 9 meses, essa capacidade já vai ficando cada vez mais language specific, ou seja, ela vai cada vez mais prestando mais atenção nos contrastes que existem na sua língua materna, ou seja, ou as suas línguas maternas, se ela for exposta a mais de uma. E com 11 meses, acho que é 11 meses, eu vou deixar o link aqui pra vocês, com 11 meses a criança já começa a ficar cada vez mais surda para sons que não existem na sua língua. Então, quando a gente adquire uma primeira língua, a gente cria nossas categorias perceptuais. Então, vou falar a diferença entre nós duas aqui. Pra mim, eu tenho um E e um E. Você tem um E, um A e um E. Tem mais diferença. Tem mais. O inglês tem mais categorias. Então, o que acontece quando eu, Karina, fui aprender inglês? Não tinha essa categoria. Perceber. Muitas vezes eu nem percebia, por isso que muitas pessoas... Como fala homem, homem, se fala pra eles? Homem seria man, men.
Às vezes as pessoas, os meus alunos, tá, mas qual é a diferença? Eu não entendi a diferença. Por quê? Porque eu não tenho essa categoria no meu cérebro. E tudo isso explica porque para adultos, às vezes, quase sempre é muito difícil, muito importante fazer essa percepção de sons. Né? Se você não consegue perceber, você não consegue produzir. Uma coisa que eu acho que a Karina até fala muito, né? Aqui, porque é muito verdade, é por causa dessa coisa mais cedo na vida, né? E outra coisa que eu acho que vale a pena muito falar sobre as vantagens, né? De aprender quando você é criança, é que criança, normalmente, a gente tá falando antes da adolescência, viu? É menos inibida. Não tem menos desse medo gigante de errar. Não tem mente um pouco mais aberta, tá meio nem aí se tá errando. E essa é uma coisa que a gente veja muito quando os adultos que cria esse bloqueio, esse medo de julgamento, de errar também. Exatamente, então não é uma questão só biológica, é uma questão social também, né? Porque a gente sabe que linguagem não é só cognitiva, é uma coisa social, né? Comunicar com outra pessoa é mega social. Bom, então a gente pode perceber que a criança aprende de uma maneira diferente, né? Que não quer dizer que seja uma maneira melhor, porque o adulto também tem alguns recursos que podem facilitar. Não, com certeza, né? Com certeza. E, de novo, não dá para comparar, nada é melhor que o outro, né? A gente é adulto, a gente não dá para comparar com criança, né? Isso não faz sentido nenhum. Mas o adulto tem muito recurso rico, na verdade, que pode usar de uma maneira ativa para aprender outra língua. Né? A gente até pode chamar como vantagens que tem o adulto. E principalmente isso vem com a experiência da vida. A gente, como adultos, a gente tem muita experiência da vida. Então sabemos que quando você aprende alguma coisa, você tem que aplicar esse novo conhecimento em sua vida real para poder ser relevante para você. Isso até ajuda a sua memória a gravar essas informações melhor. Também o adulto já aprendeu algumas coisas na vida, então já aprendeu como aprender. Às vezes não aprendeu como aprender uma língua, né? Mas aprendeu como aprender alguma coisa ou outra. E muitas vezes, quando eu trabalho com meus alunos, eu pergunto a eles, bom, o que você já aprendeu? E vamos mapear seu sucesso de aprender tal coisa, vamos usar esse processo também para aprender a língua inglesa. Eu acho interessante salientar, então, que o adulto, quando ele vai adquirir uma segunda língua, ele já tem uma primeira língua, obviamente, porque ele já aprendeu quando ele era bebê, né? E isso pode ou ajudar ou atrapalhar um pouco, né, também. Mas tudo é normal, faz parte do processo, né? Tudo normal. E nosso grande trabalho como adultos é entender como isso pode ajudar, em vez de atrapalhar a nossa aprendizagem. E como que você vai fazer isso? Então, obviamente, sua primeira língua, você tem essa transferência, né? Mas, ao mesmo tempo, sua língua materna faz um ponte até sua segunda. Tem muita coisa que você já aprendeu que não precisa reaprender de novo. Tipo, quando você é criança, você tá só começando a entender toda a comunicação não verbal. Também, que a maior parte da comunicação é não verbal. Não verbal. Isso não é uma coisa que a gente tem que aprender de novo. Gestos, o processo não é igual, né? Exatamente. Então, a gente vai usar essa língua materna para nos ajudar, né? E o que eu vejo que muitos adultos tendem a fazer é pensar demais sobre a língua. É claro que isso ajuda a gente pensar, refletir qual é a estrutura ali, qual é a estrutura aqui, mas pensar demais também atrapalha, né? Bom, como adultos, né, a gente tem essa capacidade cognitiva. A gente tem a capacidade de direcionar o nosso foco, né? A gente tem a capacidade de refletir. Mas, assim, com certeza, assim, tem uma expressão em inglês que fala "we are our own worst enemies". Porque a gente pensa até demais, a gente reflete até demais, a gente usa isso muitas vezes como desculpa, né? Como procrastinação. E como adulto, a gente tem que ter cuidado para não fazer isso, né? Uma das coisas mais importantes, quando você é adulto aprendendo uma língua, é aprender como ficar desconfortável. Tem coisas que você não vai saber, que você não vai entender, e isso é completamente normal. E tem coisas que a gente não aprende em nossa primeira língua. Exatamente. Não tem nada errado nisso, né? Então, a gente tem que começar, para mim eu posso falar que isso que me ajuda muito a aprender outra língua. Em português já tem uns 4, 5 anos de falar a língua e todo dia tem muita coisa que não entendo, tem muita palavra que não chega à minha mente. Mas eu sei que em algum momento eu vou entendendo pelo contexto, né? E como adulto eu posso refletir sobre isso. Então, o que eu aprendi hoje e vai aplicando isso para meu conhecimento. E o legal também não é colocar um objetivo muito distante quando você quer aprender uma língua. Você vai passar por estágios, sabe? Eu tava comentando com a Cristina antes que eu consigo ser mais engraçada em português do que em inglês. Parece que eu visto a capa da língua inglesa, eu não falo, eu não sei. E as pessoas acham que, muitas pessoas que me ouvem falando em inglês acham, nossa, você é muito sério quando você fala em inglês. Acho que o português é uma língua mais friendly. Não, é mais friendly de verdade. Outra coisa que eu queria mencionar, só pra fechar aqui um pouquinho, é essa questão do cérebro fixar. Porque eu acho que muita dessa comparação
motivação, será que dá para aprender uma língua depois de uma certa idade, tá baseado em ciência antiga. Agora, que fala que nosso cérebro meio fixa, fica paralisada, que não é verdade, né? Neurociência recente, né? Mas que fala que a gente tem essa plasticidade, que deixa a gente muito, muito capaz de aprender a qualquer idade. Contanto que a gente treine pra isso. Tudo é treino. Inclusive, produzir sons, eu falo muito de sons porque a minha área é fonologia. Você não tem... Imagina, você passou 30 anos da sua vida produzindo determinados sons. E aí você quer falar outro som que não existe na sua língua. Você precisa de treino. Avô, seu, não. Então essa coisa de percepção é real na minha vida também. Eu sofri muito para avô. Porque é um som que eu não ouvi. Entendeu? Ainda não sei qual é qual, mas... Pelo menos posso pronunciar, né? Bom, então pra encerrar o vídeo, algumas dicas práticas pra quem é adulto e tá querendo aprender uma língua estrangeira. Com certeza. Como adulto, a gente tem que aproveitar desses recursos que a gente tem, né? E uma dos recursos mais fortes que temos é a capacidade de focar, de direcionar nossa aprendizagem para uma coisa, colocar um objetivo muito específico e a gente usa isso como motivação. Vou dar um exemplo rapidinho. Que eu comecei a tocar piano com 6 anos e toquei até 16 anos, né? Mas durante esses 10 anos, eu, na verdade, eu não tive uma evolução muito forte, porque minha mãe me colocou para tocar piano. Eu vejo isso muito com criança que está estudando inglês também, que você começa a estudar, mas não sabe por quê. Você não sabe porque isso vai ser relevante para a sua vida. Já sendo adulto, você pode fazer isso. Você fala, isso é relevante para a minha vida, por essa razão eu vou colocar objetivos específicos de curta duração e isso motiva você para seguir aprendendo. E falando em colocar a criança no inglês muito cedo, é bom colocar no inglês muito cedo? É ótimo, né? Se a criança tem oportunidade, show, né? Mas também, isso precisa ser um aprendizado contínuo. Porque se tu coloca a criança lá, sei lá, 6 anos, ela aprende até os 10 e depois a criança não tem mais contato com a língua? Não. Se perde. E isso é um ponto maravilhoso para outra dica, que é repetição. Repetição. Tudo bem. Você tem que colocar o inglês como parte da sua prática diária. Não adianta você estudar uma vez por semana, que não vai rolar. E tudo bem, muitas vezes a gente para de praticar por um pouco. Eu vejo isso com o meu português, que eu volto para os Estados Unidos para um mês, eu não tô falando, eu volto, aí eu ficava um pouco mais difícil para falar. Isso acontece com todo mundo. Com o meu inglês também, se eu não praticar, meu inglês não fica o mesmo de quando eu tô muito imersa na língua, não adianta. Mas vai integrando o inglês na sua rotina, vai integrando o inglês na sua identidade. Não veja como uma coisa fora de você. Isso já faz parte da sua vida, você tem que entender isso. E tentar fazer coisas que você gosta, então, né, pra estar em contato com a língua, né? Porque senão você não vai aguentar por muito tempo fazer coisas que você não gosta pra estar em contato com a língua. Com certeza. De novo, assim, uma criança muitas vezes não sabe por que tá fazendo aquela coisa, às vezes nem gosta. Então, pra fechar, é vantajoso aprender inglês enquanto criança? Sim. Mas dá pra aprender enquanto adulto? Yes. Então, independente da idade, é possível aprender sim, são processos diferentes, então você vai aprender de forma diferente, né? Essa é a conclusão do vídeo de hoje. Então, obrigada por ter vindo aqui na minha casa e por ter participado aqui no meu canal, fiquei super feliz. Eu que agradeço. E se você quiser ficar em contato com a Cristina... Então, eu tenho uma escola de inglês para fins específicos. A gente trabalha exclusivamente agora com brasileiros. Organizamos intercâmbios, vamos lançar o nosso primeiro curso de inglês em maio, que vai ser o inglês para o dia a dia. E fazemos capacitações também profissionais de inglês lá no local de trabalho. Mas o site é stepsonlanguages.com. Obviamente a gente vai colocar aqui. Vamos colocar todos os links. E entre em contato. Se você tá na lista de e-mails, você fica recebendo as dicas e os materiais gratuitos também. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Bye! Que vídeo difícil de fazer. Alguém me dá uma piscina que eu quero pular. Abre a janela.